Vamos começar perguntando para ele já de cara, no oi, sobre a consciência dele. Porque parece que quando ele está em Sirius, a consciência dele é muito maior. E ele confunde isso com o eu superior. Seja bem-vindo, Emmanuel. Conte isso para nós. Olá, Pava. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui de novo, né? Uma honra poder compartilhar essas informações, poder responder algumas de suas perguntas, né? Muito interessantes, muitas delas eu pude acompanhar, várias delas, muitas eu respondi diretamente pelo canal, né? Primeiro, vamos esclarecer uma coisa, né? O sistema solar de Sirius, que é por Sirius Alpha e Sirius Beta, existem muitos planetas que orbitam, né? O planeta onde que está lá o meu corpo seria da raça siriana, que é a raça siriana, assim como existe a raça humana, né? Originalmente da Terra, de Gaia, a raça siriana é somente uma, que é naqueles moldes, como eu havia passado, altos, né, entre 2, 3 metros, azuis, sem pelos algum. E existem várias outras raças nos planetas, inclusive no meu planeta, que convivem junto, obviamente em menor quantidade lá no meu planeta. Mas existem outros planetas, em especial que orbitam Sirius Alpha, porque são muitos planetas, que é onde se tem felinos, pleiadianos que vivem por lá também, né? Existem mais muitas outras raças, principalmente após as guerras de Orion, onde que muitos tiveram que ser, digamos assim, realocados em função, né, das batalhas, de perderem planetas, enfim, assim como aconteceu, né, com a chilena, não pelas guerras de Orion, mas em função, né, dos seres das sombras que conseguiram adentrar no planeta dela, e hoje ela estaria em Epária, né? Mas ela também nunca revelou qual era o planeta dela. Dessa forma, então, temos muitos seres, muitas raças diferentes que orbitam lá, mas existe somente um conselho siriano, né? E neste conselho, como é a raça, digamos assim, original do sistema que está lá desde o começo, né? Que atualmente está regendo, né? Principalmente essa questão de entrada e saída de naves nesse espaço, né? Então, e as diretrizes de como é que vai funcionar, quem é que vai poder ir para qual lugar, esse conselho que define. Então, assim, e nesse conselho é somente da raça siriana. Então, o que acontece? Lá, eu fazia parte deste conselho, né? Atualmente, lá, estamos com 11 no conselho, e para fazer parte do conselho, você tem que ser considerado um ancião. E isso é muito interessante, né? No vídeo passado, eu tinha falado que nós temos anciões que chegam a 14 mil anos de idade. Só que apenas retificando um ponto muito importante. Ser ancião lá não exatamente pela idade. A gente considera que a pessoa já está bem velha a partir dos 10 mil anos de idade. Mas o ancião, ele é tido como tal pela sua sabedoria. Ou seja, como lá o processo das vidas, das reencarnações, né, você acaba trazendo muito mais conhecimento, muito mais sabedoria nesse processo da reencarnação, porque não tem, né, esse véu, como nós temos aqui do esquecimento. As crianças nascem lá com em torno de 1 metro de altura, como se fosse uma criança de mais ou menos 10 anos de idade, e são até engraçadas, né, que elas ficam basicamente correndo e tal, e existe, inclusive, uma profissão de babá. Existem babás dessas crianças, né, que ficam ali ajudando elas, ensinando já alguns valores, né, até alguns conhecimentos iniciais. Então, para se tornar, né, para fazer parte do conselho, deve-se ser um ancião, e essa sabedoria, né, ela é trazida com a forma que você encara certas situações, as decisões que você toma, né, a sua percepção que você tem do universo de Deus, né,
E trazendo isso, é muito interessante a gente trazer, porque houveram algumas perguntas com relação a isso, que é qual que era a nossa percepção em relação a Deus, né? Isso, essa é uma pergunta feita para ti, né, sobre a percepção dos sirianos quanto a Deus. Então, assim, ó, é interessante, eu tenho um livro que, assim, uma pequena parte dele é verdadeira, tá? Porque existe muita coisa ali que não é. Mas a parte inicial, ela é muito boa, que é o livro de Urântia, né? Aquela parte inicial que fala dos 7 universos, né? Que fala, no caso, o universo de Orvoton, que seria o nosso, né? Onde que daí nós temos aquele universo central, que é o universo de Avona, onde que existe a Ilha do Paraíso, né, que seria onde estaria a fonte primária dessa manifestação. Claro, Deus está por tudo, eu já vou chegar nessa definição, né? Mas o que é interessante a gente saber? Mesmo e assim como nós temos esse processo, né, do centro da nossa galáxia, quanto mais perto lá da galáxia, digamos, mais evoluídos, né, são os seres, tem essa concepção, né, que nem assim, se está, os seres que vivem no Sol, são seres, né, super evoluídos, tal. A mesma coisa quando vai mais perto do centro, mais evoluídos seriam. Então, a mesma coisa valeria para esses 7, né, universos que são colocados no livro de Urântia. Então, mesmo os seres que estão no universo central de Avona, eles ainda estudam Deus, né? De tão amplo, é infinito. Então, imagina o seguinte, imagina a gente pensar Deus como uma consciência que está em tudo, né? Hoje, a gente tem um pouco de consciência sobre o nosso corpo, a gente tem um pouco de consciência sobre nossos pensamentos, a gente tem um pouco de consciência sobre as questões dos conhecimentos, ciência, física, matemática, né? Agora imagina a próxima etapa, que é onde nós estamos começando a adentrar, né? Que é essa consciência sobre seus outros corpos, né? O corpo do etérico, seu corpo mental abstrato, concreto, corpo búdico, seu corpo átmico, né? O seu perispírito, corpo astral, né? Imagina a gente começando a adentrar nisso, ganhando essa consciência. E depois a gente vai começar a ganhar a consciências sobre as outras dimensões, quarta, quinta, sexta, e a gente começa a entender como que a gente realmente está se conectando com cada uma dessas dimensões. Como que cada célula do seu corpo, cada elétron que ele está girando em cada átomo que existe no seu corpo, como que ele está interagindo com todo o universo, né? E se a gente for pensar que a Deus seria essa consciência que ele sabe exatamente o que cada quark, entendeu? De cada elétron, né? Que cada elétron tem 3 quarks, né? Então, como se ele tivesse essa consciência de cada quark, isso é o supremo da consciência, né? De Deus. Então, imagina você ter a dominância disso, e isso que a gente está falando de matéria, né? Agora, se a gente estivesse falando de luz, né? Que a luz é a primeira coisa após o nada, né? Após o nada, né? Que é o que não existe, simplesmente nada, depois vem a luz. Então, essa consciência do que é luz, né? Depois, a hora que vem a lei do amor, que é ela que vai fazer com que a luz comece a ganhar forma. A luz comece a se manifestar em outras dimensões cada vez mais densas e tudo vai se formando, mas pela lei do amor. É verdade, né? Tem altas matérias que se estudam em planos mais elevados, que é o estudo da luz e do comportamento da luz. Então, esse conceito de Deus, né, é infinito, porque é uma coisa que é que nem a experiência da física quântica. Chega um momento que você não tem mais como observar. Você é obrigado a se tornar participante da experiência. Você tem que ser o observador e o observado, né? Que isso que a física quântica faz. Você não tem mais como botar no microscópio eletrônico, enfim, óptico, porque você vai ter que, se você fazer isso, você altera a realidade. Então, você é obrigado a participar. E isso é muito interessante, isso traz uma reflexão sobre nós participarmos, né, de tudo isso. É a única forma de você ganhar a consciência em vários aspectos.
Então, a experiência que nós temos aqui encarnados, né, aqui na Terra, ela é totalmente necessária para que a gente ganhe certas consciências. Claro, poderia ser em outro planeta, com a mesma dimensão, enfim, sim, mas todos esses processos são ferramentas valiosíssimas, que elas precisam existir, né? Tudo foi pensado, porque a gente nunca fica desamparado. Todas as consciências, os níveis de evolução de cada um, a gente sempre vai ter uma forma, vai ter um planeta, vai ter um corpo, exato, vai ter uma estrutura energética para que a gente possa experienciar exatamente o que a gente precisa, que foi o meu caso. Então, o que acontece? Eu precisava vir de Sirius para cá, porque o sentimento que eu estava lá, de raiva, de uma revolta, ela iria acabar com o meu corpo. Porque o corpo que tem lá, ele é um corpo bem mais sutil. Ele não é preparado. Nós não temos, por exemplo, intestinos, né? Aqui, a gente precisa ter toda essa estrutura, né, para excretar as coisas, porque boa, para não dizer tudo, né? Tudo bem, a gente come e a gente precisaria excretar os alimentos. Só que, em verdade, eu digo para vocês, a maior parte de tudo que é excretado tem a ver com energia. Se nós não tivéssemos nenhuma energia densa no corpo, a gente iria tomar um susto. A gente iria parar de ir no banheiro. E é muito interessante. E a gente pode pensar, né? Mas se você comeu, o que acontece com o alimento? O alimento, ele pode ser totalmente transformado em energia. Totalmente. Nós, obviamente, não temos a estrutura para isso aqui nesse corpo, né? Mas... E até mesmo nos alimentamos com alimentos densos, né? Que acaba trazendo essa densidade para dentro de nós. Então, a densidade, ela já está no alimento, ela está no nosso pensamento, ela está nos sentimentos. Então, tudo isso precisa ser eliminado. Tanto que é uma coisa muito grave se alguém está muito tempo sem ir no banheiro aqui, né? Pode causar infecções e a pessoa vai levar à morte. Então, e aqui, então, é muito importante vir para a Terra para que eu pudesse depurar essas energias de várias formas. O contato com a natureza, né? Essa questão de ter um corpo próprio para depurar isso. E, claro, que como eu falei anteriormente, essa experiência de estar encarnado aqui, né, num corpo mais denso, traz uma infinidade de consciências, de expansões de consciência, né? Porque o que é uma experiência de laboratório? Você vai lá e você define parâmetros. A temperatura vai ser tal, a pressão vai ser tal, a velocidade vai ser tal. E o que é a nossa vivência aqui na Terra, se não exatamente o laboratório, onde nós estamos limitando pelo corpo, a gente não voa, não é? A gente vive até, vamos chutar aí, 80, 100 anos, né? Nós temos várias limitações. A gente não consegue gravar todas as informações, a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, existem limitações de mente, de corpo, de energia, né? E nesse processo, quando você limita algo para uma experiência, ela tem o propósito exatamente de fazer com que você atinja resultados de uma forma muito calculadamente precisa, pensada, para que você atinja aquela consciência, aquela coisa que você precisa, né?